Discussão adiada. Ficou para amanhã a apreciação do projeto que prevê a venda da dívida pública de Florianópolis para uma financeira. O objetivo é eliminar o déficit com mais eficiência, mas o assunto divide os membros do Legislativo. Medida de impacto. Polícia Rodoviária Federal monta árvore alertando para os acidentes de trânsito que aumentam consideravelmente nesta época do ano. Suspeita de irregularidades. O Ministério Público Federal recomenda a suspensão da concessão do pedágio da BR-282 no oeste do estado. Ultimato. Celesc dá 15 dias para a Prefeitura de Laguna acertar os valores da conta de luz da ponte Anita Garibaldi na BR-101. Já são 4 meses de atraso. Virada no tempo. A forte chuva que caiu na região oeste deixou vários municípios em situação de alerta. Em Blumenau, a força do vento destelhou uma residência e colocou em risco os motoristas que passaram. E ainda as disputas dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Hoje foi a vez do bicicross entrar em cena. A quantidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Para tentar conscientizar os motoristas da importância de respeitar as normas de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal da região serrana teve uma ideia ousada. Uma árvore bem diferente foi montada e a decoração vem chamando a atenção de quem passa pela BR-282. A árvore fica bem próxima do posto da Polícia Rodoviária Federal na localidade de Índios, em Lages. Bem longe de ser uma árvore de Natal, a ideia aqui é chamar a atenção para a data nas rodovias. Na decoração, nada de bolinhas. Aqui mesmo, só objetos que representam o resultado de não cumprir as leis de trânsito. A ideia foi de um policial que aproveitou esta época do ano para chamar a atenção para os acidentes e mortes que acontecem nas rodovias. Olhando assim, é uma cena um pouco forte, né? Mas foi a única forma que ele encontrou de alertar os motoristas. Ela é montada a partir de peças de veículos, de motos, de bicicletas, de caminhões, animais e inclusive tem um braço de manequim representando uma parte de um ser humano, porque se perde muitas vidas nesses acidentes que a gente atende no dia a dia. Ou seja, é uma cena que choca, né? Sim, ela está no limite da educação, mas já com o objetivo realmente de chamar a atenção de uma forma mais aguda. E a árvore vem impressionando quem passa pela BR-282 na região serrana. O impacto que isso traz agora é fim de ano, festas, né? Então você faz uma autoavaliação, se autossensibiliza e aumenta mais ainda a tua responsabilidade com um colega, com um outro que você nem conhece no trânsito. Segundo pesquisas, 90% dos acidentes que ocorrem nas estradas são ocasionadas por falha humana. Ou seja, o homem é o principal responsável pelas mortes no trânsito. Nesta época de final de ano, o fluxo de veículos aumenta consideravelmente em todas as rodovias do estado. Gente que viaja para curtir os dias de folga. E para a viagem ser tranquila e não fazer parte deste cenário, uma coisa é preciso: conscientização. É necessário que seja feita alguma coisa, que o pessoal realmente tire o pé, que seja mais responsável no trânsito, porque senão morre muita gente. E esse período de Natal, com essa quantidade de gente que morre, estraga o Natal de todo mundo. Susto hoje pela manhã em Capinzal, no meio oeste do estado. Uma construção interditada desabou no centro da cidade. A construção fazia parte de um posto de combustíveis que fica no centro de Capinzal. O desabamento aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A estrutura abrigava uma lavação, que já não estava sendo utilizada por apresentar risco de desabar. Ninguém se feriu. Ela já, inclusive, já estava interditada, né, pela municipalidade, porque já apresentava rachaduras, né, já havia uma certa inclinação para dentro do rio, então já tinha sido interditada pelo município. Então, na verdade, com essas chuvas que ocorreram ultimamente, o rio foi trabalhando embaixo e acabou, né, comprometendo a estrutura toda. Escombros da construção chegaram a bater no prédio que fica ao lado, provocando marcas na parede antes de cair no rio que passa ao lado. Porém, não houve dano à estrutura da edificação. Bombeiros estiveram no local e orientaram quanto às medidas a serem tomadas. Foi principalmente a retirada do combustível dos tanques do posto, para não ocorrer nenhum vazamento. O ambiental também está vindo aqui.
E a retirada dessa placa que é o que mais compromete por enquanto. A princípio a gente ouviu 4 engenheiros e eles falaram que a questão estrutural do posto e do prédio vizinho a princípio está regularizada. Nossa equipe fez contato com os responsáveis pelo posto de combustíveis, mas eles não quiseram gravar entrevista. No entanto, a dona nos informou que está aguardando as orientações dos órgãos competentes para tomar as próximas providências. E a seguir, o Ministério Público Federal recomenda a suspensão da concessão do pedágio da BR-282 na região oeste. E ainda impasse no pagamento da conta de luz pode deixar a ponte Anita Garibaldi em Laguna às escuras. Suspeita de irregularidades fez o Ministério Público Federal recomendar a suspensão da concessão do pedágio da BR-282 no oeste do estado. O MPF pediu para a Polícia Rodoviária Federal um levantamento atualizado do fluxo de veículos da BR-282 para que a tarifa cobrada seja de acordo com o movimento da rodovia. Recomendou ainda que o início da cobrança do pedágio seja feita após a conclusão da obra e não somente com 10% dos trabalhos finalizados, além de uma solução para as pessoas que residem em Xanxerê e precisam utilizar a BR-282 diariamente. O documento enviado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres recomenda também a suspensão imediata da concessão até que seja definido o valor das tarifas que devem ser cobradas dos motoristas. O Ministério Público Federal também quer uma nova audiência com maior participação da população. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem 10 dias para apresentar uma solução para o Ministério Público Federal. Em caso de descumprimento, devem ser adotadas medidas judiciais. A primeira rota descrita passa por 19 municípios, saindo de Chapecó, seguindo pelas BRs 153 e 476 até Lapa, no Paraná. No sul do estado, o impasse sobre quem pagará a conta de luz pode deixar a ponte Anita Garibaldi em Laguna às escuras durante a temporada de verão. A Celesc já notificou a prefeitura sobre os 4 meses de contas vencidas. A prefeitura de Laguna foi oficialmente notificada pela Celesc. De acordo com o documento, a responsabilidade pelo pagamento da conta de energia elétrica seria do município. Desde a inauguração, há mais de 4 meses, a fatura nunca foi paga e por isso a dívida já ultrapassa os R$50 mil. A companhia deu prazo de 15 dias para a quitação do débito. Caso a conta não seja paga, o fornecimento de energia elétrica será interrompido. A Prefeitura de Laguna informou que entrou na Justiça questionando a responsabilidade pelo pagamento da conta, já que a ponte Anita Garibaldi é parte de uma rodovia federal, onde a responsabilidade deveria ser da União. A intenção do município é não efetuar o pagamento até que a Justiça dê o parecer sobre o caso. E a seguir, hoje foi dia de bicicross no JASC 2015 e as disputas foram realizadas numa pista com padrões internacionais. E ainda inclusão através do esporte, um projeto em Florianópolis adaptou pranchas de stand-up paddle para cadeirantes e deficientes físicos. As disputas nos Jogos Abertos de Santa Catarina continuam no meio oeste. Hoje foi a vez de uma modalidade muito aguardada, o bicicross, numa pista com padrões internacionais. O bicicross, ou BMX, é uma espécie de corrida com bicicletas em uma pista onde obstáculos e trechos de terra e concreto se misturam. A largada se dá com todos os pilotos alinhados. Vence quem fizer o percurso em menos tempo. É muito emocionante, é muita adrenalina. A gente, não só eu, como o resto dos catarinenses, compete no ano inteiro a nível nacional e internacional, mas o JASC é uma obrigação, tanto para a gente quanto para os municípios. Então, só tenho um prazer de representar a minha cidade e tudo.
E, agora não dá nem para descrever, é muita emoção, é muito gostoso. Só de olhar para a pista dá para imaginar a adrenalina que é correr nesse tipo de prova que tem como característica a velocidade. Sem falar que encarar esse percurso exige, além de coragem, muita técnica por parte dos ciclistas. Nos Jogos Abertos 2015, as competições aconteceram na pista construída especialmente para o evento e que depois vai abrigar essa prática esportiva. O desafio nosso agora, a partir de janeiro, é iniciar as escolinhas, né, para trabalhar com essa piazada, para trabalhar com essa criançada que gosta do esporte e movimentar tudo que o bom que o esporte traz na vida das pessoas, né, que é a inclusão, que é realmente o congraçamento e o grande exemplo, né, desses atletas que são os nossos artistas do esporte de Santa Catarina que aqui estiveram participando. No total, 36 ciclistas participaram e a vitória ficou com Florianópolis. Uma competição de encher os olhos, assim como outras que até dia 18 acontecem aqui no Meio-Oeste. Até o momento, Itajaí lidera o JASC 2015, seguida por Blumenau e Joinville. E uma prova de mountain bike promete agitar o estado no ano que vem. A modalidade, que deve reunir atletas de vários países, sai da Argentina com destino ao oeste de Santa Catarina. Os competidores vão precisar de muita energia para percorrer 150 quilômetros, com a largada de São Pedro, na província de Misiones, na Argentina. O comboio vai passar por Paraíso e a chegada será em São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense. A expectativa é reunir 500 atletas de 8 países. Tem que olhar que você tem a oportunidade de participar de uma prova a nível internacional, né? Não é que vem atletas de outros países, não. Começa na Argentina, no Brasil, né? E está aqui no nosso lado, no quintal da nossa casa. Os organizadores do evento estão visitando algumas regiões catarinenses para convidar os atletas e amantes de bike para participarem do evento. A corrida de mountain bike está agendada para o dia 10 de abril. Por ser um evento internacional, a organização deverá disponibilizar uma equipe da migração. É destinado para qualquer ciclista que tenha um capacete, muita força de vontade, determinação, uma bike muito bem regulada, né? E acho que não é impossível, basta muita determinação. É voltada para quem? Para aquele ciclista que treina, em média, pedala 3 a 4 vezes por semana. Um projeto na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, adaptou pranchas de stand-up paddle para cadeirantes e deficientes físicos. As aulas já atraíram muitos adeptos e curiosos pelo esporte. Eu não sabia que poderia andar nesse tipo de esporte, né? Eu vim aqui um certo dia, passei, desci aqui, olhei e fiquei olhando assim o pessoal fazer, né? Até pensei, poxa, gostaria de passear num negócio desse aí, se eu andasse, né? É uma sensação de liberdade, do vento batendo, de mostrar para todo mundo que a gente pode, que todo mundo pode, basta querer. Todas essas sensações só são possíveis através da iniciativa do Beto. Com uma ideia simples, mas muito bonita, ele adaptou pranchas de stand-up para que cadeirantes e deficientes físicos também pudessem curtir o esporte. A ideia surgiu entre amigos, né, que vieram nos visitar e queriam ter um momento de diversão na lagoa, né. E foi bem caseiro, uma ideia bem caseira, bem de coração, né? E tem tido uma boa aprovação, que é as cadeiras adaptadas nas pranchas de stand-up. Para o diretor de esportes da Associação Florianopolitana de Deficientes, as aulas realizadas aqui na Lagoa da Conceição deveriam servir de exemplo para outras modalidades. Nós vemos aí pessoas, um deficiente pulando de paraquedas, andando de parapente, descendo um raft. São esportes extremamente radical. E nós temos aqui no quintal de casa um esporte radical que não era praticado. Ninguém duvida que o esporte é bom para todas as pessoas. E aqui no stand-up, os cadeirantes têm ainda um trabalho mais intenso e mais significativo. Durante a aula, eles trabalham toda a sua consciência corporal, a respiração e o equilíbrio, além de desenvolverem estímulos diferentes daqueles que estão acostumados a fazer no dia a dia. Te dá uma tranquilidade, te dá uma paz, apesar de estar fazendo uma atividade física, que às vezes é muito intensa até,
ele te dá essa sensação. Acostumada a praticar esportes, a Beatriz acredita que projetos como este servem de estímulo para todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Tem muita coisa que dá pra gente fazer e tem muitos deficientes físicos que infelizmente ficam trancados dentro de casa. Que não saem, não tem possibilidade, não tem oportunidade. Então, se tivesse mais apoio, eu garanto que mais gente viria. Anderson convive com a cadeira de rodas há 11 anos. Para ele, poder fazer algum esporte radical era um desafio, mas hoje já faz parte da sua rotina. E aí foi uma emoção muito boa, né? Porque você olhava, mas você não poderia ter aquele acesso, né? E isso aqui é fantástico. Para mim é fantástico porque ajuda muito no controle do tronco. Aqui, tudo foi pensado especialmente para eles. O esporte pode ser realizado com segurança e com a orientação de profissionais capacitados. Tem também o visual da lagoa. Eles garantem que a partir de agora não tem mais desculpas para não participar ou conhecer uma aula dessas. E a seguir, temporal interdita rodovias e destelha casas em regiões de Santa Catarina. Municípios do Oeste estão em situação de alerta. E ainda transferida para amanhã a votação do projeto de lei que trata da venda da dívida ativa de Florianópolis. A forte chuva que caiu na região oeste deixou os municípios em situação de alerta. As cidades de Saudades e São Carlos já registraram alagamentos. Famílias ficaram ilhadas e precisaram do auxílio do Corpo de Bombeiros. O acumulado de chuva que caiu na região fez com que o nível dos rios Taipa e Saudades subissem e provocassem alagamentos em 20 pontos do município de Saudades. Uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Defesa Civil, foi montada para auxiliar as famílias na retirada de móveis. Alguns moradores chegaram a ficar ilhados. Em águas de Chapecó e no balneário de Pratas, a água invadiu cerca de 50 casas. Segundo a EPAGRE, nesses municípios choveu mais de 120 milímetros. Houve quedas de barreiras em várias rodovias da região. E o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil continuam em alerta para as próximas horas, pois a previsão é de mais chuva. Em Blumenau, um motorista gravou do celular o momento em que uma rajada de vento levantou o telhado de uma residência. As imagens foram gravadas na Rua Bahia durante o temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem. O telhado foi totalmente arrancado pela força do vento e arremessado sobre a pista. Algumas telhas atingiram a fiação elétrica, mas ninguém se feriu. E foi lançado hoje o edital para a instalação do radar meteorológico no oeste de Santa Catarina. O novo equipamento vai ficar em Chapecó. O radar terá um raio de cobertura de 200 quilômetros em linha reta. Isso representa 36% do território de Santa Catarina. Somada à área de abrangência, isso equivale a mais de 34 mil quilômetros quadrados. O equipamento deve custar cerca de 13 milhões de reais, financiados pelo Banco do Brasil. Nós temos um em Londres, que cobre cerca de 80% do território. Claro que na região periférica um pouco menos. Agora estamos contratando o radar para o oeste e depois um radar no sul. Com isso, nós vamos cobrir 100% do território. E com o centro de monitoramento, a gente vai ter uma capacidade de monitoramento, de ação, de prevenção, de informação muito melhor do que a que a gente tem hoje. A expectativa é de que o radar meteorológico de Chapecó passe a operar a partir de abril de 2017. O prazo está dentro do planejado pela Defesa Civil para que o equipamento comece a gerar avisos e alertas a curto prazo para a região. Vai fornecer informação também das frentes que vêm da Argentina, do Paraguai, uma boa parte do Paraná, e isso tudo ajuda o sistema de orientação preventiva para a geração dos alertas, principalmente de curto prazo. Então essa é a importância do radar. Para a instalação do radar num terreno doado pela Prefeitura de Chapecó, será construída uma torre de 15 metros. A estrutura do prédio será composta por 5 pavimentos. A quarta-feira será de céu claro e sol em todo o estado. O ar continua abafado, com risco de chuva isolada e trovoada no decorrer do dia. As temperaturas marcam máxima de 29 graus na Grande Florianópolis e Litoral Norte.
No litoral sul e Vale do Itajaí, máxima de 28. Já no oeste e Planalto Norte, máxima de 25. E na Serra Catarinense, as temperaturas variam entre 16 e 19 graus. Hotéis, construção civil e bancos são os maiores devedores da Prefeitura de Florianópolis. Milhares de cidadãos comuns também ajudam a somar mais de R$1 bilhão em impostos atrasados. Para quitar o déficit, a solução encontrada é vender a dívida, mas alguns vereadores estão resistentes à proposta. Para o vereador de oposição, Afrânio Bopré, do PSOL, os recursos do projeto de lei não podem sair da Casa Legislativa sem destinação. Em 2 emendas, ele sugere que o dinheiro seja investido em aposentadorias e também na quitação da dívida da CONCAP, que faz a coleta de lixo na capital. Um caixa para garantir a aposentadoria dos trabalhadores da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Se isso não for corrigido, o município vai entrar em colapso financeiro. A contratação de uma instituição financeira também não é bem-vinda para o vereador Guilherme Botelho, do PSDB. O parlamentar integrante da Comissão de Orçamento e Finanças é contrário à subcontratação de uma empresa para assumir a responsabilidade pública. A dúvida paira por todos os vereadores, né? Então, esse pedido de vista foi devido a chegar na Comissão do Orçamento sem um parecer conclusivo da Comissão de Justiça, que julga a constitucionalidade do projeto. A Prefeitura de Florianópolis pretende cobrar milhares de devedores para desafogar os caixas da cidade. São cerca de R$1 bilhão e 300 milhões em dívidas de IPTU, ISS e ITBI, alegando que só consegue executar R$53 milhões por ano. O poder público quer contratar uma instituição financeira para fazer a cobrança, mas terá que pagar 10% pelo serviço, ou seja, pode ter que desembolsar até R$130 milhões. Mas na avaliação do líder do governo, vereador Dalmo Menezes, do PP, não há empecilho algum para o projeto original ser aprovado. Ele também afirma que não vê nenhum problema no fato de a Procuradoria do município contar com a ajuda de um negócio especializado em cobranças. A quantidade de procuradores que nós temos talvez não seria suficiente, e se fosse já teria cobrado. Então acredito que um agente financeiro vai cobrar com muito mais tranquilidade e facilidade, talvez até com competência. A diretoria jurídica da Câmara de Vereadores chegou a expedir uma nota rejeitando as alterações, mas as emendas têm os votos necessários, relação com o tema proposto e foram apresentadas em tempo, mas podem adiar a votação em 7 dias, de acordo com o regimento interno, bem em meio ao recesso parlamentar da semana que vem. Eu acho que é a maneira do prefeito fazer com que essa cidade continue trabalhando e se desenvolvendo a cada dia que passa. A votação que aconteceria no plenário da Câmara de Vereadores foi transferida para amanhã. A medida foi uma articulação da base aliada para tentar conquistar os votos necessários para a aprovação do projeto. E antes de encerrarmos o Band Cidade de hoje, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Movimento tranquilo, sem lentidão para esse horário. Na Grande Florianópolis faz 26 graus neste momento. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.